RH positivo do filho. Essa doença, a eritroblastose fetal, tem esse nome bonito, maravilhoso, mas pode ser também chamada de hemólise do recém-nascido, hemólise do neonato, doença hemolítica do recém-nascido, doença hemolítica do neonato, ou então a doença da incompatibilidade sanguínea em relação ao fator RH da mãe e do filho. Enfim, tem um monte de sinônimo aí, tudo você vai entender bonitinho. Tranquilo? Presta atenção, hein? Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente para ter eritroblastose fetal, a mãe tem que ser RH negativo, então ela vai ser Rzinho. O filho que tem eritroblastose fetal ou que vai sensibilizar a mãe tem que ser RH positivo, então ele vai ser Rzão alguma coisa. Na realidade alguma coisa, porque esse Rzinho vem da mamãe e o Rzão vem do papai. Então a mãe tem que ser negativo, o filho tem que ser RH positivo e o pai obviamente tem que ser RH positivo. Beleza? Presta atenção, hein? Não dorme não. Molezinha eritroblastose fetal, mas fica ligadão. Bom, numa primeira gestação, de RH negativo eu nem vou falar nada. A mulher pode ter 300 mil filhos RH negativo, não vai ter problema algum, hora uma. Se for o primeiro, se for o último, se for o segundo, não vai ter problema algum, beleza? O problema são os RH positivos, então eu vou me ater aos RH positivos, tá? Na primeira gestação de RH positivo, o que vai acontecer? O sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho, a não ser que haja algum problema de hemorragia e tal. Mas se não houver nada, o sangue da mãe não vai passar oxigênio, vai passar nutriente, passa anticorpo, né? Mas o sangue do filho não vai passar para o sangue da mãe, então não vai ter mistura de sangue da mãe. Então o que vai acontecer? Mesmo o filho sendo positivo, as hemácias com aglutinogênio RH não vão passar para a mãe durante a gestação. Então essa criança aqui, ela vai nascer sem problema algum. Então vai nascer, vai ter o parto dela sem problema algum. Tranquilo? Só que quando ela nasce, no parto, quando rompe-se o cordão umbilical, parte do sangue do feto, do filho, né, do neném, passa para a mãe. E o que tem nesse sangue dessa criança RH positiva? O que ela tem? Ela tem aglutinogênio RH. Ela nasceu, o sangue misturou do filho para a mãe acabou entrando em contato com o aglutinogênio RH que o filho passou para a mãe. A mãe, como não tem esse aglutinogênio, ela tem que se defender, ela passa a produzir o anti-RH. Para quê? Para o anti-RH destruir essa hemácia com o aglutinogênio RH. Beleza, ninguém teve problema algum, nem a mãe, nem o filho. O problema agora é que a mãe tem no seu sangue o anti-RH. Tranquilo? Ela foi sensibilizada, seu sistema imunológico está nas suas células de memória, que ela tem que se defender, ela tem agora a aglutinina anti-RH. Beleza? Se ela tiver filho negativo, no problema. Agora, o que vai acontecer se o próximo filho for uma segunda gestação de positivo? Agora tem que se ligar, hein? Fica ligadão aí, não dorme não. Se for uma segunda gestação de RH positivo, o que vai acontecer? A mãe já tem um anticorpo anti-RH no seu organismo, no seu sangue, ela vai passar esse anti-RH para o filho. Opa, vai passar para o filho, lá na barriguinha dela. Só que o filho tem nas suas hemácias o aglutinogênio o quê? RH. O que esse anti-RH vai fazer? Vai destruir as hemácias da criança, do feto, beleza? Esse feto, para se defender, ele aciona o seu sistema hematopoético, né? A medula óssea a produzir mais eritrócitos, a produzir mais hemácias, mais glóbulos vermelhos. Só que na barriga da mãe está tendo o quê? Os anticorpos que estão destruindo cada vez mais. E aí, essa criança, ela começa a ter uma profunda anemia, ela começa a ter uma icterícia, né? Ou ela vai morrer na barriga da mãe com eritroblastose fetal, né? Ela vai continuar produzindo o quê? Mais eritrócitos. Só que esses eritrócitos agora são imaturos, são jovens. Por isso que a doença é chamada de quê? Eritroblastose fetal, ou seja, células vermelhas jovens produzidas pelo feto para tentar se salvar da anemia, né? Ou a criança vai morrer com essa anemia profunda, né? Ou ela vai nascer tendo que ter vários cuidados. Primeiro, ela nascendo com essa profunda anemia e com essa icterícia, porque a hemácia foi rompida, né? A hemoglobina foi destruída, foi liberada bilirrubina, essa bilirrubina vai dar a coloração amarelada, o indivíduo fica ictérico. E essa bilirrubina pode levar a problemas
maiores, problemas renais, problema de deficiência cognitiva, enfim, pode dar vários outros problemas e pode causar a morte, né? Então, a criança nasceu com essa profunda anemia, tem que fazer banho de luz. Para quê? Para tentar destruir a bilirrubina e fazer produzir mais hemácia. Tranquilo? Só que às vezes nem sempre isso é suficiente. E aí tem que se fazer na criança o quê? A transfusão sanguínea total e gradual, aos pouquinhos. Tira o RH positivo, como se fosse uma hemodiálise, uma filtração, vai tirando o RH positivo e colocando o RH negativo. Vai tirando o RH positivo e botando o RH negativo. Qual o objetivo disso? É tirar da criança, né, do bebê, as hemácias com aglutinogênio RH. Porque mesmo que na criança ainda tenha um anticorpo contra o RH, quando entra hemácia RH negativo, ela não tem aglutinogênio aglutinogênio RH. Então, esse anticorpo, mesmo que ainda tenha sobrevida no bebê, ele não vai ter o que atacar. Então, a criança começa a ter uma expectativa de vida. Então, você vai tirar todo o sangue RH positivo e colocar gradualmente o negativo. O objetivo? Tirar as hemácias com aglutinogênio RH para que não sejam atacadas pelo anti-RH que a mãe passou para o filho. Beleza? Então, esse é o tratamento na criança. Ah, professor, mas e ela não é positiva? Vai ficar com sangue negativo? Sim, 3, 4 meses depois, a hemácia dura 3, 4 meses. O que vai acontecer? A hemácia negativa vai acabar sendo substituída, porque o indivíduo é positivo, vai ser substituído pelas hemácias com aglutinogênio RH. Então ela vai retomar a sua vida normal. E aí nessa época já não tem mais anticorpo no filho, né? Já foi reabsorvido, já foi eliminado. Então não vai ter problema. Então é uma maneira de salvar. Então o tratamento da eritroblastose fetal é no filho, é na criança. Banho de luz para destruir a bilirrubina, estimular o sistema imunológico a produzir mais hemácia e a transfusão sanguínea total. Tirar o RH positivo e introduzir gradualmente o RH negativo. Qual o objetivo disso? Tirar hemácias com aglutinogênio RH para que não seja destruído pelos anticorpos que a mãe passou para o filho, e introduzir hemácias sem aglutinogênio, porque os anticorpos não vão destruir e aí é uma esperança de vida para esse feto. Pode ter sequelas? Pode, porque como ela teve anemia, pode faltar oxigênio no cérebro, pode ter paralisia, pode ter uma série de coisas. Beleza? Infelizmente. Beleza? Hoje é mais difícil acontecer isso, porque tem pré-natal, você tem todos os cuidados. Então, tratamento na criança. Professor, é sempre no segundo filho positivo? O primeiro nunca tem? Nunca em biologia, nunca fale nunca, né? Se a mãe tiver sido sensibilizada antes de tê-lo por uma transfusão heterotípica, recebendo RH positivo ou uso de drogas injetáveis, recebendo sangue de positivo, ela vai ser sensibilizada. E como ela é negativa, ela vai produzir um anti-RH. E aí, essa transfusão heterotípica de positivo para negativo, ou essa injeção, né, essa droga sendo utilizada pela seringa, com RH positivo, pode fazer a vez do primeiro filho e sensibilizar a mãe. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter o anti-RH. Aí o primeiro filho, dependendo da quantidade de anticorpos que a mãe vai produzir, já pode ter a eritroblastose fetal. Anemia, icterícia, hemólise, etc, etc. Tranquilo? Mas professor, o que fazer para evitar? Então vamos lá para profilaxia, prevenção. O tratamento é na criança, com eritroblastose fetal. A profilaxia, a prevenção é na mãe. O que você vai fazer? Toda vez que a mãe tiver um filho positivo, logo depois do parto, até 72 horas de um filho positivo, a mãe vai tomar o soro com anti-RH. Então, o filho positivo nasceu, né? A mãe, logo depois desse parto, até 72 horas, vai tomar o soro, não é vacina não, é soro com anti-RH. Aí tem vários nomes, Rogan, Mastergan, tem vários nomes comerciais, mas é aglutinina ou imunoglobulina contendo anti-RH. Qual é o objetivo desse soro com anti-RH? Esse soro vai destruir o antígeno que o filho passaria para a mãe, passou para a mãe na hora do parto, né? Passou para a mãe na hora do parto, e se ele for destruído, a mãe não vai produzir o anti-RH. E aí, ela pode vir a ter um filho positivo? Pode, sem problema algum. Mas ela tem que fazer tudo de novo? Tem que fazer tudo de novo. Ou seja, cada vez que a mãe negativa tiver um filho positivo,
até 72 horas depois do parto do filho positivo, a mãe negativo tem que tomar um soro com anti-RH. O objetivo desse anti-RH, destruir o antígeno que o primeiro filho positivo passou para a mãe, o filho passou para a mãe, para que ela não seja sensibilizada a produzir o anti-RH. Nesse caso, aí não vai ter problema. Tranquilo? Mas os médicos hoje estão ligadões, pré-natal, tá tudo ligadão aí. Beleza? Presta atenção, hein? Grupo MN. Grupo MN é mole, eu vou falar até agora porque é bem rapidinho, não tem mistério. E não vai ter problema de transfusão, assim como o RH, só se tiver transfusões repetidas. O RH mais de uma vez e o MN também em várias transfusões, porque praticamente não produz anticorpos, beleza? É muito irrisória a produção de anticorpos, não vai ter problema de aglutinação, a não ser que sejam repetidas vezes, beleza? Então vamos lá, você tem dois aglutinogênios, o aglutinogênio nas hemácias N e o aglutinogênio o quê? N. Se você tem os dois, se você tem o aglutinogênio M, você é do grupo M. Se você tem o aglutinogênio N, tu é do grupo N. Se você tem os dois aglutinogênios nas hemácias, você é MN. Beleza? Bom, caso produza, aí é muito raro, mas se tiver que produzir, o grupo M vai produzir o anti-N, se entrar em contato previamente com o grupo N, ou MN, que tem o aglutinogênio N. O grupo MN não vai produzir nenhum aglutinina, porque ele tem os dois aglutinogênios. E o grupo N só vai produzir o anti-M se ele receber sangue com o aglutinogênio M, ou seja, do grupo M ou do grupo MN, beleza? Mas como eu falei, é muito difícil ter problema de rejeições em relação ao grupo sanguíneo MN, tranquilo? Por que o senhor está dando então? Porque tá lá, pode cair, se liga aí junto com os outros, beleza? Bom, o grupo M, ele tem genótipo MM, ou LMLM, de Landrace, né? Landestein, que quem descobriu também, assim como o sistema BO e RH, tá? Carl Landestein. O grupo MN também MN, ou Lzão M, Lzão N. Grupo N, o genótipo é NN, ou Lzão N, Lzão N. Você vê isso em qualquer livro, por isso que eu não me preocupei em colocar aqui. Beleza? Molezinha? Beleza. Como é que é a tipagem sanguínea desse grupo? A mesma coisa. Você vai tirar soro com anti-M do grupo N, que entrou em contato previamente com o grupo M, e você vai obter o anticorpo contra o M. A mesma coisa, você vai obter do grupo M o anti-N, né? E aí, pingando, se aglutinar, tem os respectivos grupos. Então não tem perigo algum, nós vamos ver aqui, beleza? Molezinha, olha a gota de sangue aí. Peguei 5 gotas de um indivíduo, 5 gotas. Eu quero testar os aglutinogênios do sistema BO, do fator RH e do sistema MN. São 5 gotas porque são 5 aglutinogênios, tranquilo? No sistema BO, eu pingo soro com anti-A, soro com anti-B. Aglutinou nas duas, O, AB, beleza? O fator o sistema RH, eu pingo soro anti-RH, se aglutinar, porque tem o fator RH, ou o aglutinogênio RH. Então, RH positivo. Com o anti-M não encontrou o antígeno M, então não tem antígeno M. Com o anti-N encontrou o antígeno N. Então, esse indivíduo, ele é AB, RH positivo e grupo N. E pisca para entrar na tua cabecinha, porque isso pode cair na prova. Presta atenção. Essa aqui, ó, antes de eu falar, você trava o vídeo, raciocina e vê se você consegue matar, né? Vamos lá, 3 segundos. E aí? Ah, espertinho, né? B, RH negativo e grupo N, não é isso? É nada. Bobinho, presta atenção, não cai na bobeira não, hein? Deixa de ser vacilão, hein? Olha aqui com o titio. Eu coloquei aqui soro do grupo A. Soro do grupo A, meu querido, não é soro com anti-A, é soro com anti-B. Coloquei aqui, ó, soro do grupo B. Soro do grupo B, meu querido, falei isso em sala de aula. Soro com grupo B não é o anti-B, é soro com anti-A. Tranquilo? Então aqui, ó, o anti-B não encontrou o antígeno B, então não tem B, não tem aglutinogênio B. Mas o anti-A aglutinou, então é sinal que tem aglutinogênio A. Aqui normal.
o aglutinogênio RH, o soro anti-RH não encontrou o aglutinogênio RH, então RH negativo. E o soro M não encontrou o antígeno M, então não tem. E o soro anti-N encontrou o aglutinogênio N. Então esse indivíduo é o que? ARH negativo. Né? E você fala logo B nada, presta atenção. Soro com anti-A aglutinou, identificando o aglutinogênio A. Aqui eu botei soro com anti-B. Presta atenção, se liga aí. Já vi cair isso no vestibular, lá na USP, hein? E ó, todo mundo dançou. Beleza? Presta atenção, hein? Beleza. Bom, vou dar um tempinho. Daqui a pouquinho eu volto para fazer exercício com o tio Roy, beleza? Abração, até já. Foge não, hein?